Em geral, você cita um livro que o cara publicou 20 anos atrás e acha que aquilo ainda é a coisa mais atual que tem sobre o assunto e toca a banda. Então há um problema, aí é um problema do próprio modelo de especialização. Como a velocidade da produção impede que mesmo com uma comunidade de especialistas rigorosa, nós fracassamos. As teses não correspondem ao estado da arte. Então, a gente coloca muito investimento nas revistas, gasta-se muito tempo e energia, e as pessoas não citam os artigos anteriores. Um bom termômetro disso é uma academia.edu. Eu acho que à medida que ele for amadurecendo, vai ser um indicador interessante. As pessoas frequentam muito pouco, né? Trabalham no 18. Mas é essa coisa também do mundo, né? Porque você chegou no portal periódico, você tem 1 milhão de coisas também. Tem como mensurar isso. Às vezes você pega eu escrevi um artigo. Você até cita bastante, Thiago. Você também tem seu artigo sobre a questão do autor, né? Saiu aonde aquele artigo? Teve história de doença. Você cita muita gente. Eu tô no meu muito barbosismo. Mas então, às vezes você nem sabe, velho. O barato da coisa online é bom que às vezes você acha coisas que você não acharia aqui no Brasil, por exemplo. Às vezes você está em outro país, não acharia em outro país, eu acharia até aqui. Mas às vezes você não sabe se aquela revista é tão boa assim. Tipo, eu estava escrevendo sobre panafricanismo, achei textos assim, de revistas do Jason, mas eu nem sei se a revista é tão boa, assim, ela tá lá. Enfim, acho que é uma coisa. Às vezes um livro de 20 anos ele é muito bom também, e é uma pena que as pessoas. Historiador é chato mesmo por causa disso, né? As ciências duras elas podem ficar sempre up to date, né? Saiu agora é o que é de melhor, não tem nem o que duvidar. Na história não tem isso, né? Na história, às vezes, a melhor história do João VI, às vezes é lá do Oliveira ali, lá. Então, às vezes tem isso na história também. É um outro percurso tortuoso. É um outro elemento que torna difícil a história ser avaliada dentro do modelo atual. Isso é sem dúvida, essa coisa das ciências duras, ciências humanas. Agora, qual tem sido a direção dos nossos colegas mais bem-sucedidos? Publicar em coletâneas, que é a pior decisão possível. A gente vê, até já tem várias coletâneas, mas coletânea é a morte do pensamento, é a morte de tudo, porque você é um túmulo. Você colocou um texto dentro de uma coletânea, ninguém vai ler, porque aquilo não é indexado. Uma coletânea, as mais bem-sucedidas devem ter o quê? 1.000, 1.500 exemplares. Vão circular assim entre algumas pessoas, 500 vão encalhar dentro de uma livraria. E quem vai achar aquele artigo? Então, assim, eu acho que hoje é periódico ou livro autoral. Eu acho que o que deveria tentar reforçar é livro autoral, porque historiador depois faz tese e não consegue mais fazer livro, né? Porque a pressão é que você publica artigo ou capítulo de livro que o teu colega te convidou para um simpósio, aí ele quer que você deixe um artigo ali. Então, você não tem mais tempo para produzir livros autorais. Isso, com certeza, seria bastante importante. Mas ele também tem que ser mais apto a incorporar as metodologias modernas de citação. Por exemplo, hoje eu acho absolutamente impossível você ser uma escola sem uma ferramenta como Mendeley, por exemplo. Onde você organiza a sua biblioteca de PDFs e tal. Eu sou militante para todo mundo usar o EndNote, porque... Exato, o EndNote é uma ferramenta que organiza essa multiplicidade de informações. Né? É preciso simplificar os modelos de citação. A gente cita naquele troço de rodapé ridículo, né? Autor, sobrenome, nome. Cara, não tem. A gente poderia colocar só um DOI-CODE ou um ISBN, o nome do autor. Por que a gente tem que ainda se comportar como se fosse um artesão do século XVIII ali? Não, tem gente que adora. A gente gosta disso também. Você vê o nome lá na hora dele. Nossa, eu acho muito bom. Acho que isso depende. Eu acho que você pode, que eu às vezes pode linkar com a referência, entendeu? A gente pode criar um sistema de linkagem, onde você colocou no link, você vai ter referência. É claro, é legal ter o nome do autor, acho que isso é Mas aí você vai ter que fazer um outro processo para descobrir quem que é a pessoa. Às vezes também fica uma coisa absurda também, quando as pessoas ficam colocando esses itens, quando você vê, você já não sabe mais se era um, se era o outro. O processo de leitura é dinâmico também, chega uma hora que você já não sabe, mas quem é esse item? Quem é? Aí tem que voltar 10 páginas. E às vezes o cara não colocou, porque é tanta coisa que às vezes o cara se perdeu ali também. O texto eletrônico resolve isso, tipo, você está lendo no formato Kindle ou um hipertexto, você clicou, você vai para a nota, você volta lá. É mais tranquilo, né? Mas assim, isso é o menor dos nossos problemas, né? Claro. Esse problema. Pois é. Fernando tem uma pergunta. Não, eu tenho vários
comentários a fazer, a palestra foi instigante, mas eu vou passar por tópicos assim, apenas mencionar algumas coisas que me chamaram mais a atenção, para depois tentar focar um pouco mais a questão do que tem me chamado mais a atenção mesmo, preocupado mais ultimamente, são duas coisas. Aqui no Brasil, a aprovação recente da regulamentação do historiador, que quando eu vi aquele discurso eu acho que foi de Chico Alencar, que fez um discurso celebrando a aprovação, eu achei aquilo completamente lamentável, porque foi uma repetição de vários clichês de porque a história é útil, mas na verdade é apenas uma reserva de vaga, que no fim é uma reserva de... estão pendurando cadáveres, enfileirando cadáveres só para ter o nosso ganha-pão. Porque é importante, né? A gente está aqui para sobreviver, né? Tem que comer e viver, mas a história não serve para nada. E a gente está provando um negócio aqui só para ganhar nosso dinheiro. Que é muito só, não. Isso é. E a outra questão é da Public History, que no Brasil não se fala tanto nisso ainda, mas se fala de alguma medida. Mas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha e França, já tem gerado alguns artigos e seminários importantes sobre isso, até foi no número 14 da História da Historiografia, uma publicou um artigo interessante lá sobre isso. Então, passando alguns tópicos aqui que eu chamei a atenção, né? O historiador seria, nesse regime de autonomia atual, teria se transformado num mero técnico do passado. Vamos chamar de regime de autonomia profissional. Eu acho que até dá conta da relevância disso. É para não ter uma definição só negativa. Operário, de modo, talvez operário até se encaixe melhor. É um técnico que produz, um técnico sobre o passado, assim como vários técnicos de trabalho manual, igual o médico também, um técnico da saúde, do corpo, nada mais do que isso, que produz uma série de passados em artigos de 10, 15 páginas, em periódicos espalhados aí, indexados ou não indexados, que ninguém nunca vai ler. Aliás, também tem um artigo interessante também que saiu na revista Expedições do James Ginsburg sobre os artigos que as pessoas escrevem e ninguém lê. Senão também não vi não, só comecei a Mas ser estrangeiro sempre aumenta a chance de ser lido no Brasil. Sem dúvida. Outra coisa também é a questão do Estado intervindo no ofício do historiador. Uma coisa seria essa a regulamentação do ofício do historiador, ou a proibição de falar sobre esse ou outro determinado assunto. Uma coisa recente que está acontecendo agora na Alemanha é uma edição comentada do Mein Kampf, por historiadores, feito pelo Instituto do Zeitgeschichte, mas sofrendo boicote do próprio estado da Bavária, que não quis financiar o projeto. O lobby sionista também é contra isso, a publicação de um livro de história, um documento comentado por historiadores. Então, tem a interferência em excesso do Estado, em excesso talvez seja exagero, mas persistente, interferência persistente do Estado, de outras esferas exógenas ao ofício do historiador, interferindo no que a gente deve falar ou não deve falar. Outra coisa também do modelo de historiador bem-sucedido. Por um lado, a gente tem esse modelo mesmo do produtivismo acadêmico, do bolsista de produtividade do CNPq, daquele especialista que vai no simpósio da ANCO, mas se mudar de sala por um minuto já não consegue nem fazer um comentário numa comunicação de outro colega, porque não há esse diálogo. Ou seja, outra questão que a gente pode pensar nesse regime de autonomia
histórico hoje é a história como o fim da história de disciplina, mas sim subdisciplinas de alguma forma históricas, mas que de maneira nenhuma se relacionam entre si, ou se relacionam muito pouco, com muito sofrimento. Então tem essa falta de diálogo. Também a questão dos pareceristas, uma coisa que já foi trago aqui em alguns comentários, mas por exemplo, o Thiago falou desse problema de ter um clássico e de ter o artigo atual, o recente, e a gente fazer remissão somente a textos de 20 anos atrás e pensar ele como o que se tem de atual. Claro que o clássico tem essa possibilidade de perdurar os sentidos e renovar o campo constantemente, mas, por exemplo, nos estudos de memória, constantemente você só vai ver referência, dependendo do lugar de onde está sendo produzido o artigo, você só vai ver referência a Hauptwatz e ao Pierre Nora. Então, para se discutir memória, especialmente no Brasil, ou talvez até diria que é uma espécie... Oi? Paul Ricoeur também. Paul Ricoeur também. Que está entrando... Esses três que está virando establishment nosso de mencionar aqui. Recentemente virou moda, igual o Kozel, que também está virando moda em alguns nichos da historiografia. Mas você não vê referência a trabalhos como da Aleida Asman, até do Peter Burke, que escreve algumas coisas sobre isso. Então, há vários trabalhos recentes sobre memória que superam uma espécie de diálogo, mas em determinados artigos você tem que só se fazer referência à citação de um clássico e os próprios pareceristas falam: como você está querendo discutir memória sem falar desses autores? Então, uma questão aqui desse processo de avaliação é quem dá o parecer aos pareceristas, né? Com que tipo de autonomia eles trabalham, com que tipo de limitação eles trabalham, se há realmente uma integração dos pares que pode fazer esse tipo de julgamento. E outra coisa seria pensar também a coexistência de vários regimes de autonomia variando em escala global. Um tipo de discussão é válida em determinado país, em determinada regionalidade, porque há uma demanda nesse lugar para determinado tipo de produção, mas em outro lugar essa demanda não faz tanto sentido, mas e o caminho pode passar por dois caminhos as alternativas de solucionar isso. Ou fica um silêncio total, ou fica a reprodução de um conhecimento ou de determinado paradigma teórico que não faz sentido discutir em determinados locais. E outra coisa também seria só trazer uns exemplos contemporâneos de modelo de sucesso do historiador. É o que aparece na mídia, como por exemplo Marco Antônio Villa, que pro público leigo vira aquele que bom exemplo, é aquele que é conhecido como historiador, né? Mas sucesso, eu não acho que foi isso que foi essa pedida de sucesso naquela hora, não. Então, é outro tipo de sucesso, é um contraponto. E uma coisa que eu tenho um hábito desagradável de ficar vendo vídeos do Bolsonaro no YouTube. Nossa! E eu vi um dele ofendendo uma repórter, falando que você é ignorante, você é burra. Vai lá na biblioteca do Congresso e vai ver que não teve golpe nenhum, não. O Jango renunciou e não teve golpe, não teve ditadura. Então, trazer a plasticidade do passado que não passa pela mão do especialista, mas assim de qualquer um vê seu próprio passado e as pessoas vivem felizes assim, então a verdade não importa. É uma discussão até que eu acho interessante fazer isso nos estudos recentes do Adrian White, que ele tem falado disso de Craft, né? E, bom,
tá por aqui, né? Fez uma síntese de toda a fala do Valdeir. Muitas questões, Fernando. Eu queria talvez falar um pouquinho, acho que eu não conseguiria falar nada muito interessante sobre esse conjunto amplo de temas, né? História pública, eu conheço pouco. Claro que eu compartilho com você essa preocupação, né? Outro dia eu vi uma escritora negra, africana, acho que Congo, não lembro muito bem, mas que escreve em inglês, tem uma certa... não vou lembrar o nome dela, ela é bem famosa. E ela fez uma conferência naquele TED Talks, muito bem feita, né? Bem no estilo anglo-saxão, início, meio, fim, 20 minutos com grande eficácia. E o grande ponto dela era quanto mais histórias, melhor. E ela dava exemplos das visões estereotipadas que tinha de uma mulher negra nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, e o ponto dela era se eu posso contar história, se eu, como, vamos supor, congolesa, né, posso escrever romance e contar histórias, e isso enriquece a visão que as pessoas têm da África, então é melhor. Então, mais histórias é melhor. Mas a gente não se coloca, e a pergunta mais difícil é a qualidade dessas histórias. A serviço do que essas histórias estão. Aquele exemplo lá que eu dei, assim, D. João Chevrequet fala isso, quanto mais história do Brasil, melhor, né? Dentro de um certo limite, mas quer mais histórias. E isso produz efeitos colaterais. As narrativas, as histórias também produzem efeitos colaterais. É legal que um homem gay, uma mulher gay, possa contar a história da perseguição aos gays e isso empoderar uma certa narrativa. Mas isso também produz efeitos colaterais. Isso produz, por exemplo, reações mais raivosas aos gays. Quanto maior a visibilidade, mais raivosas são essas reações. Então, nós também, às vezes, temos uma visão muito celebrativa da história e da narrativa histórica como uma forma quase que única da apresentação do passado. Então, o passado se apresenta por narrativas, por identidade, por orientação. Isso não é verdade. A maior parte do tempo, o passado se apresenta como força. Né? Estamos todos aqui submetidos à força do passado, e a força do passado é muito maior do que qualquer narrativa. Acho que aí é o ponto fundamental. É a nossa capacidade de ampliar o conhecimento sobre a força da história. Não apenas sobre as representações da história, mas sobre a história como uma realidade que é parte daquilo que nós somos. E interfere naquilo que nós somos. Essa é a nossa função maior como historiadores e como pessoas preocupadas em refletir sobre a história. Ampliar a nossa capacidade de perceber como a história é parte constitutiva daquilo que nós somos, como interfere conosco. Então, apesar de falarmos de giro ético, eu acho que é importante, tem várias camadas, tem vários elementos do debate que devem ser feitos em torno de um giro ético, a questão fundamental da história continua sendo uma questão cognitiva. O quanto daquilo que nós fazemos amplia a nossa compreensão sobre a história, como força. É isso que está em jogo. Nossa tarefa não é produzir uma narrativa do Brasil, uma narrativa dos negros, uma narrativa dos gays. Isso faz parte. Mas isso eu acho que é a nossa tarefa como profissionais. E aí não tem jeito. Eu acho que a profissionalização já estava embutida lá no momento disciplinar. Era um efeito não visado da disciplinarização. A ideia de que por aquele caminho, eu acho que o Fernando falou muito bem, da prática da história como uma espécie de técnica, como uma espécie de produção de algo, naturalmente daria na profissionalização dentro das sociedades modernas. Eu acho que no nosso caso agora, ao profissionalizar a história, nós estamos só fazendo o percurso normal. Mas o historiador tem que ser mais do que um profissional da história. O historiador tem que ser um pensador da história. É claro que cada vez temos menos pensadores da história e cada vez mais profissionais da história. O cara pode passar a vida inteira estudando escravidão como profissional e não ser capaz de pensar na escravidão. Mas apresentar uma série de narrativas complexas, detalhadas, incríveis, que pode até ter utilidade para os movimentos negros emancipatórios, mas ele mesmo não é capaz de questionar aquilo. Então, por isso que naquele meu artigo sobre a analítica da historicidade, eu pensei num espaço que não é disciplina, né? Um espaço reflexivo que não é um espaço de especialização.
que não é um espaço disciplinado, que não pertence só à história. Eu acho que uma analítica da historicidade não é tarefa só do historiador, é tarefa de todos que queiram se colocar a pensar sobre os efeitos positivos e negativos, colaterais e laterais da apresentação do passado. E aí eu acho que é uma tendência global desse campo de reflexão se destacar do espaço disciplinar. Aí o risco é que esse espaço se transforme numa outra disciplina. Essa é a armadilha. Se tenta evitar isso, mas a ideia é criar um espaço onde se possa pensar a força da história, suas consequências, e que não seja uma disciplina auxiliar do historiador. Aí, claro, continua sendo necessário isso. Continua sendo necessário metodologia da história, continua sendo necessário um espaço de controle ético. Então, eu sou a favor da profissionalização. Não porque eu acredito que ela vai resolver os nossos problemas, mas é o caminho natural nesse mundo. Claro, a gente pode transformá-lo, mas acho que a gente pode fazer disciplina e transformá-lo ao mesmo tempo. Pode criar a profissão e transformá-lo ao mesmo tempo. Acho que uma coisa não vai impedir a outra, desde que fique claro que são coisas distintas. Você colocou um paradoxo fundamental. Se o historiador é um profissional, significa então que uma vez que você pagou esse profissional, que ele te entregue um produto. É um caminho sem volta. É claro que tem uma deontologia, tem os limites éticos do produto que você entrega. Mas você tem que entregar um produto. Isso sempre foi assim também, né? É um dos limites da autonomia. Mas quando a gente formaliza mais isso, mais você fica aprisionado a esse limite. Agora, eu também não acho que o problema a questão da profissionalização vai resolver o problema da perda de legitimidade da história, não. Toda essa discussão que vocês falam, Bolsonaro, os seus relatos, a direita, os seus relatos, as humanidades claramente questionadas pela direita, né? Então, uma das faixas era para que Paulo Freire, para que Marx, para que isso? Há um discurso, figuras como Vila, e todos eles, não só o Vila, todos estão denunciando o que eles chamam de aparelhamento da universidade pelo discurso de esquerda. Tá? E isso não é por acaso, isso é um discurso que está legitimando o esvaziamento das humanidades. Porque esses caras pensam, eu pago uma universidade pública não é para o meu filho ficar ouvindo alguém falando com autonomia, aquilo que ele acha que é verdade. Ele não quer um intelectual autônomo, ele quer um profissional. Tá? É claro que aí tem que ter um espaço de autocrítica interessante também, né? De que forma nós estamos usando o espaço universitário. Me preocupa muito também a reideologização dos espaços acadêmicos. Né? Tem toda uma geração jovem de alunos que estão entrando com agendas toscas de aparelhamento do espaço universitário em vários níveis. Os sindicatos limitam cada vez mais a ação dentro das universidades. Mas nós temos casos de institutos federais no Brasil onde técnicos administrativos, independentemente da escolaridade, podem ser eleitos diretores de unidade. Você imagina um técnico administrativo, em segundo grau, dirigindo uma unidade acadêmica. E esse discurso é repetido por vários sindicatos a nível nacional. Os sindicatos hoje reivindicam que qualquer técnico possa ser eleito reitor de uma universidade. Assim, é estranho, porque a universidade deveria ser, além de um espaço político, um espaço acadêmico, um espaço de conhecimento. Se a universidade é só uma cidade do interior onde todo mundo vota, e deve ser assim mesmo, que uma cidade é uma cidade, mas a universidade não é uma cidade. Mas o nosso sistema hoje está levando nessa direção. Então a polarização, ela acontece dos dois lados. Né? O aparelhamento dos sindicatos pelos governos do PT nos últimos anos e a proteção a esses sindicatos tem gerado dentro da universidade, eu falo como pró-reitor, situações muito dramáticas, de perda mesmo de autonomia acadêmica. Hoje, na minha universidade, um professor chega titular de carreira, tem um salário de 18, 19 mil reais, sem ter produzido nada. Porque o governo, com pressões do sindicato, autorizou as universidades a criar modelos internos de progressão. Então, o professor hoje pode ter um salário de quase 20 mil reais, sem ter publicado um artigo na vida dele. E isso acontece por quê? Porque você deixa sindicatos fazerem política para a universidade, a nível nacional.
E isso, naturalmente, produz reações da direita. Né? Uma das reações da direita está sendo tirar os seus filhos das universidades públicas. Né? E, assim, tudo isso me deixa pessimista em relação ao futuro do sistema federal. Né? Nós precisamos ampliar o financiamento, porque nós estamos também trazendo um público cada vez mais carente. As cotas, eu acho que foi um avanço positivo, tem trazido um público mais carente, mas que precisa de maior assistência. Esse financiamento não vem na proporção que é necessária. Né? Enfim, então eu acho que a polarização ela acontece porque dois polos se radicalizam, né? De alguma maneira. Fernando, eu acabei fugindo totalmente, mas o meu ponto é: a discussão sobre a história é uma discussão cognitiva. Não adianta falar em mais narrativas. A narrativa não é a única forma de apresentar a história e nem todas as narrativas se equivalem. Nós vamos encerrar. Obrigada, agradecer mais uma vez o Alden sua vinda do debate. E a gente tem um café aqui fora para vocês. Obrigado.